Minha diretoria, estou, como acho que a maior parte das pessoas que gostam de futebol no Brasil, estou assistindo a série A Mão do Eurico na Globoplay. E aqui cabem duas considerações iniciais. Primeiro, acho que a Globo acertou a mão, hein? Acho que a Globo, não estou falando do documentário não, acho que a Globo encontrou o nicho onde ela se posiciona hoje nesse mercado digital tão complicado, né? Tão difícil de você se readequar, etc. Cara, a Globo tem feito alguns documentários, algumas séries que realmente mostram que o poder de produção dela, que esse sim jamais foi questionado, né, é absolutamente superior até ao do Netflix. A Globo sabe produzir novela, conteúdo, etc., de forma absolutamente brilhante. A série dos Bicheiros é muito bem feita, do Castor é muito bem feita, embora todas elas tenham interesses jornalísticos da Globo naquilo que ela omite, naquilo que ela mostra. Ela tem, evidentemente, uma capacidade de arquivo, né, e de preparação, de montagem daquilo que é absolutamente brilhante. Então acho que a Globo achou um nicho do caralho para ela não só sobreviver, como se destacar. Dificilmente a Globo vai continuar sendo uma emissora de televisão aberta simplesmente com a sua grade de programação. A tendência não é essa no mundo, né? Então tem que ir pro digital dessa forma e tal. E eu acho que dessa vez a Globo acertou a mão, porque, porra, é do caralho. O documentário é muito bem feito. É muito bem feito. Todos eles são muito bem feitos. Tem um contexto, tem as pessoas, né, certas. Eles colocam alguns personagens que se tornam até meio bobos, mas eu acho que até com alguma intenção de colocar algumas pessoas dando depoimento para. Você sempre precisa, né, cara? Uma vez um cara me explicou que o conceito de uma mesa redonda é você ter um personagem central, que é o apresentador do Mesa Redonda, e um monte de palhaço em volta dele. Um mais ponderado, mais não sei o que, mas um monte de babaca para quê? Para que o apresentador fique grande. E um cara de televisão muito grande me explicou isso. Eu falei, pô, nunca tinha prestado atenção por esse ângulo. E você vê, né, nas séries que tem também alguns personagens, né? Então você bota ali, eu não vou ficar falando não, mas você bota um cara ali que tem uma opinião totalmente distorcida sobre a situação. Por quê? Porque é o contraponto. Tem gente que pensa aquilo. Então você tem que colocar e tal, mesmo que no final das contas ele vai passar por babaca no final de você ver a história verdadeira. Mas tirando a parte jornalística, que sempre será contestável, porque a Rede Globo é uma emissora comercial e o jornalismo ele simplesmente inexiste nesse sentido, né? Quando você tem parcerias comerciais você não faz jornalismo. Desde a série do Jogo do Bicho, que pra mim ali, como eu sou um cara muito próximo, né? Não nos últimos anos, já faz uns 4 anos que eu larguei mão, mas que eu sou um cara que conheço bastante gente do carnaval, etc. Pra mim não teria uma novidade ali no negócio do Jogo do Bicho. A novidade que tem é você omitir personagens que são seus parceiros e ir pra cima de personagens que não são seus parceiros. Isso a Globo faz com maestria desde 1900 bolinha, né? Desde quando a Globo surgiu. Aliás, tem um outro documentário que chama Confisco. Acho que foi no Prime que eu vi, não tenho certeza. Que também é muito legal, que mostra o negócio do Collor, de confiscar e tal, não sei o que você vê ali, mostra claramente até os jornalistas da própria Globo dizendo, sim, nós elegemos o Collor, nós escolhemos, né? É praticamente isso. E a Globo continua fazendo isso e não vai mudar, porque, como eu sempre digo, o jornalismo é uma grande mentira. Na verdade, você tem interesses comerciais, é uma empresa como qualquer outra. Mas indo para o lado do Eurico, a Globo tem lá suas rixas com o Eurico, mas tem uma parceria a ser retomada histórica com o Vasco, né? Afinal de contas, mesmo com o Eurico tendo problema com a Globo e tal, a Globo precisa muito mais do Vasco do que o Vasco da Rede Globo. Pelo menos hoje, né? Onde você tem mídias sociais, etc., uma forma de comunicação independente da imprensa para chegar no seu torcedor. Eu acho que essa série ela dá uma reaproximada, né? Ela mostra os dois lados do que o Eurico fez de bom e de ruim. Ela não terminou ainda, está no 3º ou 4º episódio. Mostra a parte do Romário e Edmundo de uma forma muito do caralho, que é bem legítima, assim, né? O Romário falando do Edmundo do jeito que ele fala no bar, talvez deve ter o Edmundo também falando nos próximos episódios do Romário desse jeito. Eu acho que as coisas têm que ser assim mesmo. Não brigou, tá brigado, tá tudo certo, que se for, não tem nada a ver com isso. Mas mostra um momento do futebol, que é uma discussão que constantemente eu tenho com meus amigos mais novos, né? Que eles falam assim, pô, mas esse cara é uma merda pro futebol, esse cara é um câncer, fulano pro Botafogo foi uma merda, fulano foi uma merda pro Flamengo. Fala, cara, olha só, são momentos, e existem momentos da história. Você não pode pegar o mundo que você vive hoje e querer transportar para 1980 e traçar os valores. Muita coisa que o Eurico Miranda fez engrandeceu pra caralho o Vasco. Muita coisa, você vai ver isso na série claramente. Do jeito dele, atabalhoado, todo, mas é inegável a importância histórica do Eurico pro Vasco. O final é melancólico, é trágico? Sim, no final o Eurico já é um cara fora do contexto. No final o Eurico já é um cara de 1980 querendo fazer as coisas em 2023 e 2020 e pouco, e aí realmente não faz sentido, porque, porra, né, não cabe mais. Não é daquela maneira que a banda toca.
Mas todo o contexto histórico, a maneira como que se conduz aquilo, sim, o Eurico Miranda é altamente responsável por ter quebrado um pouco do Fla-Flu e botado o Vasco como grande rival do Flamengo. Ele é altamente responsável disso. E pelo depoimento dos filhos, do Euriquinho, da galera toda lá, isso foi uma coisa pensada. Né? E se foi pensado, torna ele um gênio nessa parte. A ousadia nas contratações e tal. Ele tem um papel muito, muito, muito importante na grandeza do Vasco, na história do Vasco, e um papel também muito grande e importante na história dos problemas que o Vasco gerou de dívida, etc, etc. A megalomania gera as duas coisas. Né? Me lembro que na eleição recente do Mário Bittencourt no Fluminense, eu fui o cara que escreveu um texto dizendo que o Mário era megalomaníaco, que ele tinha uma dose de um euriquinho dentro dele e tal, que não tem o mesmo contexto, nós estamos em 2023, mas é a dose do eu se precisar fazer, se eu precisar comprometer o futuro para no presente estar parte daquilo que é grandioso, eu vou fazer. E o Eurico era esse cara. Se o Eurico, ele queria que o Vasco dele vencesse. Se isso lá na frente ia foder o Vasco, eram outros 500, mas ele queria que o Vasco dele vencesse, e o Vasco na mão dele, na maior parte do tempo, foi realmente muito vencedor. A série é muito, muito, muito legal. Parabéns para quem produziu, para quem dirigiu a série. Eu não faço a menor ideia quem sejam as pessoas, mas ficou muito legal, pelo menos até agora. Mas é muito legal para as pessoas terem uma visão de como as coisas já aconteceram de outra maneira no mundo. E você não necessariamente pode julgar as pessoas pelo aquilo que elas fizeram. Que seja 10 anos atrás. Se você voltar 10 anos no tempo, você já tem um outro contexto. Imagine você voltar 30, 40. Você pega num outro contexto. E é legal você ver que a história termina, e eu acho que é assim que tem que ser quando a pessoa morre, ou quando a pessoa se aposenta. Diz assim, bom, então, gente, agora acabaram as rixas daqui, eu gosto, eu não gosto, eu ataco, eu não ataco, eu odeio, eu amo. Vamos contar a história e vamos colocar na prateleira certa. A prateleira certa o Eurico está na história do futebol brasileiro do Vasco. Se você gosta, se não gosta, são outros 500. Eu, particularmente, tenho um monte de coisa que ele fez que eu não gosto. Eu cansei de criticar o Eurico no final da carreira dele. Mas que ele tem uma dose importante histórica, que é legal a gente conhecer e entender, ver o lado da família, como é que a família convivia com isso. Porque não é fácil, né, cara? Você ser parente de um cara que é tão polêmico e que é participativo o tempo inteiro na imprensa e tal. Cara, é muito interessante. Então, minha dica aqui, meus parabéns para quem produziu a série. E a dica, assista. Você não precisa ser vascaíno para assistir, não. Se você tiver menos de 30 anos, você vai se assustar um pouco. Se você tiver mais de 30 anos, você vai ter uma memória afetiva do caralho com tudo que você vai ver ali. Porque assim como a série do Castor, ela mostra um momento da nossa vida no Brasil em que as coisas eram piores e muito melhores ao mesmo tempo. Então, assista. Recomendadíssimo. Parabéns. Ficou muito bom.